psicólogo, psicanalista, estudioso dos ensinamentos da eubiose e de outras ciências. Hoje ele vai falar sobre qual o relacionamento que você merece. Mais alguns instantes ele já estará presente. Obrigado. Acertar a altura aqui, que a moça aqui era miudinha que estava aqui. Aí não... Oi? Pronto. Ficou bom o áudio aí? Tá baixo? Pode mexer um pouquinho aí, por favor, pessoal da técnica. Pronto. Melhorou? Ficou bom? Bom. Oi. Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela presença. Vou tentar de novo, que outro dia eu fui num velório, eu estava mais animado que vocês. Vamos lá. Boa noite. Pronto, viu? Já melhorou. Então, aqui, essa palestra de hoje é especial, justamente porque hoje está sendo o lançamento do livro RAU 5D, Respeito, Amor e União, a Grande Transformação. Esse livro de minha autoria, 7º livro da história do rapaz aqui. E eu digo que eu tomei um tapa, porque a editora falou, me manda a relação dos livros. Aí eu mandei. Aí fui contar a relação dos livros e falei, poxa, já tem 6. A gente vai fazendo as coisas com tanta naturalidade que a gente nem nota o que quer dizer isso, né? E quer dizer alguma coisa, né? Quando não tinha nenhum, era 1. Quando tinha 1, o 2 e assim por diante. E eu digo que este livro aqui é um tratado de paz. Qualquer pessoa que conseguir pegar essa caixa de ferramentas, fazendo uma analogia, e aplicar nas suas relações, elas vão ter um resultado muito melhor, sejam quais forem. Bom, qual o relacionamento que você merece? A gente vive ouvindo conversas a respeito de relacionamento de toda a natureza, mas por que será que o seu relacionamento hoje é do jeito que é? Como que poderia ser diferente? Você quer que seja diferente ou quer que continue assim? Às vezes está bom no afetivo, não está bom no profissional, ou vice-versa, e assim por diante.
Mas todos os relacionamentos partem da mesma premissa, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Aqui é um aviso legal, que essa palestra nossa vai estar gravada, vai estar disponível depois no YouTube, e ela não tem permissão de ser reproduzida ou fatiada sem autorização da Sociedade Brasileira de Eubiose. Os direitos autorais são da sociedade. Eu sou Ricardo Ferreira, conhecido como professor Ricardo Fera. Estudo nessa escola desde 1983, faz um tempinho, né? E atualmente atuo como escritor, professor, psicanalista, coach, e vou por aí. No fundo, é ensinar as pessoas a viver melhor. É isso que eu faço. E é natural que eu também vou aprendendo, né? Eu não vou deixar passar a oportunidade. E muitas vezes acontece isso, a gente deixa passar as oportunidades na vida da gente, né? Tem uma expressão grega que fala que a oportunidade é uma mulher nua, com cabelos longos pela frente, que cobre o corpo, e quando passa, ela é careca. Então, ou seja, ou você agarra nos cabelos na hora que ela está diante de você, ou ela passa e não tem mais o que fazer depois que passou a oportunidade. E isso me lembra a definição de sorte, né? Muita gente pensa que sorte é uma coisa que cai do céu, né? Sorte é quando uma pessoa que está preparada encontra uma oportunidade. Se você não estiver preparado, você nem vê a oportunidade acontecer. Mas se você estiver preparado, né? Por exemplo, você faz um segundo idioma. Aprendi um outro idioma, tá. Quando surgir uma oportunidade de trabalho que requer um segundo idioma, aí você consegue ocupar esse espaço. Se você não tiver o segundo idioma, não tem como. E assim sucessivamente. O que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos fazer uma análise sobre as relações entre as pessoas. As relações interpessoais e intrapessoais. Que muito se fala de relacionamento para fora, mas o principal relacionamento não é com o outro, não é para fora. O seu principal relacionamento é com você. Se o seu relacionamento com você não estiver bem, não existirá nenhum relacionamento fora que possa estar bem. Mas eu conheço um monte de gente que não está bem e está com um relacionamento aí 20, 30 anos. Se você está chamando de relacionamento, que poderíamos chamar de castigo, né? Porque se o negócio um não está bem, vai arrumar outro que também não está bem, fica os dois que não estão bem, causando desconforto mútuo, né? E o que a proposta de hoje não é o que não funciona, é como funciona. O que pode funcionar melhor, né? Bom, o que está gerando os relacionamentos que você tem na sua vida? O que gerou até agora os relacionamentos que você tem na sua vida? Gente, seja bem-vindo, assine o nosso livro de presença, por favor. A entrada é franca e a assinatura é um convite, porque aqui todos que vêm aqui são artistas, então a gente quer autógrafo de todo mundo que chega aqui, certo? Vocês já vão entender já, porque eu estou falando isso. Os relacionamentos que você está vivendo, eles foram criados por você, com a sua mente, com a sua emoção. Fala, não fui eu. Vou te mostrar que foi. Vê a situação. A gente vive situações de escuridão e ignorância em diversos assuntos. Agora, entenda bem, a escuridão é temporária, mas a luz é permanente. Toda vez que você entende um assunto, aquele assunto se ilumina na sua mente e no seu coração. Não tem mais escuridão. E assim vai para qualquer assunto. Sempre nós teremos assuntos que estão escuros, que podem ser iluminados. Depende da gente querer e fazer por onde, né? Procurar, né? Aqui um alerta e uma congratulação a vocês. 98% da população mundial, tá, vive de forma alienada. Nem sabe que está vivendo e vai sair daqui sem saber que viveu. Tá? Apenas 2% tem uma percepção
da sua própria conexão divina. Isso leva a uma autodeterminação e pode, em última análise, chegar à iniciação. Pessoas que estão irrequietas com o que estão vivendo. Eu lembro disso aqui do livro Fernão Capelo Gaivotas. Alguém aqui já leu Fernão Capelo Gaivotas? Pois então. O Fernão Capelo Gaivotas é uma gaivota inconformada de viver como gaivota. Como pode ser a vida só isso? Comer, né? Dormir e morrer, só isso. Mas a maioria da população do planeta vive assim. Só come, dorme, paga conta e morre. Não viveu, né? Passou pela vida. Mas existe uma porcentagem pequena, que eu estou apontando aqui como 2%, que buscam viver, que buscam encontrar diferença, seja onde for. Todos os caminhos são válidos. Pode ser a poesia, a literatura, a ciência, a arte, não importa, política, desde que a pessoa esteja viva, é o que importa. Aqui estão exemplos de algumas pessoas que conseguiram equacionar seus relacionamentos. Tony Robbins, Ayrton Senna, o Pelé, Laí Ribeiro, Machado de Assis, Nicolas Ferreira, como chama o nosso astronauta aqui? Marcos Pontes, né? Todos eles são exemplos de pessoas que foram gradativamente aprendendo essa equação. Vamos compreender aqui os tipos de relacionamento. Nós temos o relacionamento intrapessoal, que é você com você, o interpessoal, que é de você com outra pessoa, e vice-versa, e o espiritual. Nessa situação aqui, o espiritual é a conexão com o seu eu superior, com o seu aspecto divino. Há uma centelha divina dentro de você. Né? O Criador não ia se dar o trabalho de criar um universo sem pôr a assinatura dele. E a assinatura dele está em cada um de nós, que é essa centelha divina. Só que essa centelha divina, ela não grita, ela sussurra. Então, é no silêncio que você poderá ouvir o que é para você. Às vezes a gente fica procurando, lendo um monte de livros, fazendo orações, meditação, jejum, etc, 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 e está sempre fazendo barulho e não dá espaço para o silêncio. Então, entenda, a ligação do seu passado com o seu futuro se dá no presente, no silêncio. Só dessa forma você poderá alcançar isso. Na relação interpessoal, entre pessoas, nós temos 4 tipos básicos, que é o relacionamento familiar, que é a sua linha de sangue, né? Quem veio antes de você e quem virá depois de você. E nesse tipo de relacionamento prevalece a tolerância. Fala, por que a tolerância? Toda família tem os malas, gente. Pode ser uma tia mala, um sobrinho mala e assim vai. Não tem como. Tem o tiozão do churrasco, todo lugar tem. Se você tiver uma família que é perfeita, por favor, me apresente, que eu vou me candidatar para a adoção. Eu estou procurando essa família perfeita e até hoje toda a família é desse jeito que eu falei para vocês. Ela tem de tudo, né? Bom, aí nós temos um relacionamento pessoal. O pessoal é o relacionamento da amizade, no qual prevalece a liberdade do outro ser como é. Se o indivíduo é amigo do outro, se ele ficou 1 ano sem se ver, ele pode ter saudade, mas não tem cobrança. Pô, que bom que você está aqui e tal, e a conversa continua. E essa conversa tinha acontecido o ano passado, ou às vezes até mais. Podemos dizer que a amizade é um amor sem sexo, mas não deixa de ser um amor. O afetivo, geralmente, ele provém da migração de um relacionamento pessoal para um relacionamento de casal, tá? Sem qualquer distinção aqui de sexo, raça, cor, condição sexual, não importa. Importa que é uma opção do casal de conceber um ao outro. E nesse caso aqui nós temos os acordos de palavras não ditas, né? Quando um casal resolve ser um casal, tem um acordo implícito nisso. E aí nós temos o relacionamento profissional, que é o relacionamento de troca de interesses.
É comum uma pessoa que às vezes perde um emprego e fala, poxa, mas você não sabia que eu tinha que pagar uma conta? O empregador não considera isso. E você, se for você que contrata, você também não considera isso. Existe uma demanda, uma necessidade de um trabalho e alguém consegue suprir aquela demanda, então é remunerado por isso. Eu trabalhei muitos anos na indústria e muitas vezes as pessoas questionavam, né, faixa salarial, coisa que o vale. Falei, minha amiga, faixa salarial é determinada pelo mercado. Se você faz uma coisa que muita gente faz, isso tem pouco valor agregado. Se você faz uma coisa que pouca gente faz, naturalmente isso vai ser melhor remunerado. Então, se você quer ganhar mais, você precisa fazer algo que pouca gente consegue fazer. E aí, naturalmente, você vai ter uma remuneração maior. Mas percebe que é uma troca de interesses? Agora, aí nas empresas tem uma confusão, né? No Brasil, muitas pessoas pensam que a empresa é a família. Então, lá a empresa não tinha café. Aí passou a servir cafezinho. Aí, mas só café? Aí pôs uma bolachinha. Mas só bolachinha? Aí pôs pão e manteiga. Mas pão com manteiga? Não tem uma geleinha aí? E assim vai. Então, mas entenda uma coisa. Na casa da vovó, está tudo certo. Você vai lá, tem pão, geleia, manteiguinha, cafezinho, chazinho. No trabalho, quem é o cliente? Quem é o cliente? Qual é a definição de cliente? Cliente é quem paga. Quem está pagando para você trabalhar? Entende? É o patrão lá, então. Pois então, aquele lá é o cliente. Aí você vai ficar pedindo para o cliente te dar cafezinho, manteiguinha, geleinha, sabe? Percebe que tem uma confusão de relacionamentos aí? Se eu entrar numa loja, pegar uma roupa e sair da loja, eu sou cliente? Não, né? Isso é furto. Mas se eu for lá e pagar pela roupa, aí eu sou cliente. Então a gente tem que ter clareza disso. Toda vez que você está pagando algo, você é o cliente daquilo. E deve ser tratado como Sua Majestade o cliente. Não está bom trabalhar nesse lugar? Muda, vai para outro. Escravidão já acabou, gente. Não está bom aqui, vai para lá. Eu já atendi gente aqui nessa cidade, como psicanalista, que a pessoa estava indo ao psiquiatra, tomando um monte de coisas, e aí na terapia nós chegamos a uma conclusão que era o trabalho que ela fazia que era insalubre emocionalmente. Ela falou assim, mas eu vou abrir mão daquele emprego? Aí é uma opção sua, né? Se você quer continuar dopado e não abrir mão do emprego, é uma opção. Né? Nada contra tomar uma medicação durante um período, caso necessário, tudo bem. Mas não pode ser para sempre, né? É tão ruim o trabalho que você exerce que tem que trabalhar chapado, é isso? Essa que é a ideia? Né? E aí que a gente clareia, né? A gente aponta a direção, mas não resolve a vida do outro, cada um resolve a sua. Bem, se você olha no espelho, como esse sujeito aqui, e não está satisfeito com o que você está vendo, alguma coisa não está certa. É você com você, né? Se você não está se agradando, precisa mudar alguma coisa. Né? Cada um é do jeito que é. Nunca você vai se tornar outra pessoa, mas você pode ser um você mesmo melhor. Né? Desde que você entenda como. Aí nós temos vamos tratar do foco, né? Aonde você põe a sua atenção. Se você está pondo foco no outro, né? O foco no outro é sempre ilusão. Porque o outro isso, o outro aquilo, o outro falou isso, falou aquilo. Você viu o que ele fez comigo? Tá, então, pois então, isso aí é foco no outro. Não vou mais lá, porque aquela pessoa falou né? Então, você deu poder para outra pessoa decidir a sua vida, é isso? Entendi. Agora, se você focar no eu, que é você mesmo, é interno, é você observar como você é e o que você pode fazer para melhorar. Todo mundo é bom em alguma coisa e tem alguma coisa que ainda não está bom, que precisa melhorar. Se você se reconhecer, você pode fazer isso. Agora,
Quando você começa a olhar dentro de si mesmo, vai começar a clarear aonde estão os pontos. Você fala, por onde que eu começo? Por onde você quiser. Não tem uma sequência de, tem que começar pela saúde, não, tem que começar pela linguagem, ou tem que começar pelo trabalho, ou pelas finanças, ou pelo relacionamento espiritual. Não tem, qualquer uma das opções são válidas. A única opção que te mantém no sofrimento é não começar, não procurar melhoria de si mesmo. Aí você fica numa situação complicada. O que acontece? O existir é algo angustiante, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que vem depois. E é completamente imprevisível o próximo segundo. Ninguém sabe o que vai acontecer. Só que a gente evita de pensar nisso, né? Porque de fato a gente não sabe. O existir é um constante porvir. A todo momento está vindo alguma coisa nova. O que você entendeu já virou passado. Aí você fala, vem uma coisa nova lá, eu já sei o que é. Se você sabe o que é, não é novo. Porque se é novo, ainda não se sabe. Você vai aprender conforme vem. Essa angústia do existir nos leva a querer repetir o passado. Aquilo que já aconteceu, a gente tende a repetir. A maioria absoluta das pessoas não vive o futuro, ela só vive o passado. Leva a vida olhando no retrovisor. Então, ela teve determinadas experiências na infância, principalmente até os 7 anos, e depois passa o resto da vida ouvindo a mesma música, repetindo as mesmas situações. A não ser que você entenda esse mecanismo e fale, não, peraí, agora vai ser diferente. Eu sei que isso é um programa rodando na minha mente e eu quero fazer diferente. O sofrimento que qualquer um de nós tem foi gerado pela mente. Eu vou aqui parafrasear o professor Henrique José de Souza. O ser humano tem dentro de si mesmo a usina geradora de suas dores e alegrias, a mente. Então, o que faz você ficar feliz, ficar alegre ou ficar triste é o que está passando na sua mente. É a tua mente que está criando isso. Não é possível, você não sabe o que aconteceu comigo. Pois então, existe o juízo de valor e o juízo de fato, né? O juízo de valor é o valor que você atribui a alguma coisa. O fato em si é neutro. Você está aí dirigindo seu carro, furou o pneu. É bom ou é ruim? Você pode dizer que é ruim. Furou, poxa, vou ter que trocar o pneu. Nossa, vou gastar ainda para arrumar. Nesse lado, sim. Podemos dizer que não foi bom. Por outro lado, para o borracheiro, foi bom, né? Ele vai consertar o pneu, vai receber e ele vai sustentar a família dele justamente com esse dinheiro que ele recebe pelo trabalho, né? Então, agora, o fato de furar o pneu é o mesmo. E se você olhar o seu carro, furar o pneu não é dos prejuízos maiores, né? Poderia ter coisas maiores, danos mais caros, né? Agora, o que faz a diferença se você vai sofrer ou não é o valor que você vai atribuir a esse fato, né? Então, entenda, assim, o estresse, a angústia, ou a euforia, ou a tristeza, tudo isso na verdade, não existe. Isso são criações da sua mente, da minha mente, né? Você pode viver a mesma situação sem se estressar. Hoje teve uma cena curiosa aqui. Aqui na frente tem embarque e desembarque, né? Tem placa sinalizada da companhia de trânsito e tal, o chão pintadinho, tudo direitinho. Então, não pode parar, não pode estacionar. Você pode desembarca ou embarca e segue viagem. Aí tínhamos aqui um ônibus de excursão parado aqui na frente, né? Aí nós estamos com o evento acontecendo desde as 18 horas e as pessoas não podiam desembarcar para o evento. Não deu outra. Chamamos a polícia. Veio a polícia, localizaram e tal, acharam onde é que estava o motorista e fizeram tirar o ônibus daí, né? Aí uma pessoa, amiga muito querida, falou assim, você está nervoso? Eu falei, nem um pouco. Eu só fiz o que tinha que fazer. Não sofri nada em fazer o que tinha que fazer. E não é por mim, é por qualquer um, quer eu conheça ou não, que queira vir aqui
e tem todo o direito de entrar livremente, né? Sem estar subjugada pela estupidez de alguém que não respeita o próximo, né? Que aí entra no título do livro, né? Respeito, amor e união. O cara parar um veículo e impedir as pessoas de terem acesso é um desrespeito, gente. Já começa por aí. Quando nós estamos falando de respeito, a primeira coisa é a gente conseguir não proferir julgamentos indevidos, né? Eu não vou julgar aqui a pessoa que parou o ônibus. Não me interessa. Tá? Só quero que tire o ônibus daí. Quando você julga, olha, tal pessoa é desse jeito. Ah, fulano é alegre, fulano é chato, aquela lá é insuportável. Isso são julgamentos. E aí, pior de tudo é que você sai falando isso para os outros, criando um preconceito diante de uma determinada pessoa. Então, aquela tal da fofoca, que o pessoal fala de informação privilegiada, né, que é um nome muito sacana para fofoca, né, isso é um desrespeito. Você está julgando outras pessoas e ainda está propagando o seu julgamento para outrens. Qualquer obstáculo que você tenha na vida, seja em saúde, relacionamento, trabalho, finanças, não importa. Ele é para você avançar. Até mesmo a consciência espiritual, ela vem através de superação de obstáculos. Se você não procurar se melhorar, você fica para trás. Aí tem gente que já escutei essa coisa, não, mas tem reencarnação, na próxima eu faço. Não sei onde você vai estar na próxima, né? Não sei. Eu brinco assim que, sabe aqueles filmes do Velho Oeste, que tinha caravana lá, né? Aquele monte de carroça, uma atrás da outra e tal, né? Assim, todos nós vamos para o futuro, tá? Fica tranquilo. Agora, tem alguns que vão montados no cavalo, tem outros que são o cavalo, né? Outros são a carroça, outros são a roda da carroça. Todo mundo vai para o futuro. Precisa ver como que você quer estar no futuro. Porque os veículos que você vai usar no futuro, você constrói agora. Se você não construir um veículo espiritual, um veículo que possa ser o cavaleiro, então você vai de cavalo mesmo, cara. Você vai, fica tranquilo. A lei divina não deixa ninguém para trás, todo mundo vai. Só que cada um vai com aquilo que construiu, com aquilo que contribuiu. E agora, então, hein? Como estar no presente? Porque o presente é o que nos liga do que passou e do porvir, né? É no presente. Tudo que você puder fazer na sua vida está no presente, sempre. Você não tem como mudar o ontem, já foi, né? E você não tem como interferir no futuro, ele ainda não chegou. Você não vai poder viver o futuro agora. Mas você pode agora, no presente, fazer o seu melhor. Existe uma fala dos mestres que é o saque contra o futuro, né? E até tem uma frase do Mahatma Gandhi, né, que ele fala, seja você a transformação que você quer para o mundo. Se você acha que o mundo deve ser de tal maneira, então seja você essa maneira que você acha que deve ser. Agora, na maioria das pessoas, a gente vê o contrário, né? Você botando o dedo na cara do outro. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que acordar cedo, você tem que acordar tarde, você tem que aumentar meu salário, você tem que isso, você tem que... É sempre o outro. Toda vez que você está pondo no outro, é falso, é ilusão, é mentira. O único ser que você tem poder de melhorar é você mesmo. É você mesmo. Dos demais é impossível. Não há o que fazer. Bom, na respiração, essa é uma coisa assim que é curiosa, porque é a primeira coisa que você faz na vida e também será a última. Você chegou aqui com uma respirada, né, que foi o primeiro choro do bebê, e quando você sair daqui, vai ser uma respirada também, a última respirada. Se é uma coisa tão essencial, por que dá tão pouca atenção? Se você passar a prestar atenção na sua respiração, vai melhorar os seus pensamentos, vai melhorar os seus sentimentos, vai melhorar a sua inteligência. O que eu posso fazer? Antes de dormir e ao acordar, já é um bom começo. Observe, respire profundamente, né?
Existe técnica, se você quiser aprender, pranayama, tem várias técnicas orientais de respiração. Mas o importante é você observar a tua respiração. Está ficando nervosa? Está irritada? Está alguma coisa que está te incomodando? Tua respiração está cortada, entrecortada. Para. Ó. Você vai conseguir pensar. 3 segundos e você toma a melhor decisão. E agora? É o amor, a união, o respeito, é a grande transformação. A gente escuta falar muito em era de Aquários, quinta dimensão, e aí por aí vai. Tem vários nomes que se dá. No entanto, o respeito, o amor e a união é a base dessa quarta dimensão que nós estamos. Ninguém vai passar para uma quinta dimensão se não tiver dominado o básico da quarta dimensão. Ah, não, eu vou porque eu fico rezando. Você pode rezar o que você quiser. Se você não aprender a respeitar, não aprender a amar e não aprender a unir, não vai servir para nada. Nós temos que considerar os valores internos, né? Por que você faz as coisas? Tá? Valor é uma coisa que é imaterial e atemporal. Sempre terá valor. Tem até uma poesia do Gibran, Khalil Gibran, é um poema, diga-se de passagem, que ele fala: por que colocas trancas nas portas da sua casa, ferrolhos, se nada de valor tu possuis? Nada que realmente tenha valor pode ser roubado de ti. Tudo que pode ser subtraído são objetos. Então não tem valor espiritual, é um objeto. Você tem um objeto lá que vale X reais, se alguém subtrair, você vai precisar comprar outro. Tá? Mas isso o dinheiro resolve. Agora, o valor de você ser correto, de você ser honesto, de você ser solidário, de você respeitar o seu próximo, de você propagar o bem, o bom, o belo, ninguém pode roubar isso de você. Esse é um valor que é eterno, né? São valores eternos. Alegria. Agora vamos entender, se você praticar o respeito, o amor e a união, você vai descobrir o seu propósito de existir, o seu propósito de vida. Muita gente tem falado aí de propósito, na internet tem até curso de propósito, é impressionante esse negócio. Só que o propósito, em última análise, é uma finalidade de vida. Todos nós existimos com uma determinada finalidade. Nenhum ser foi criado nessa dimensão por inutilidade. Cada um serve para alguma coisa. Quando você alinha, né, esse alguma coisa que é fácil para você de fazer, gerando benefício para outros, aí você está encontrando o seu propósito. E aí tem gente me perguntando, o que é talento? Talento é alguma coisa que você faz melhor que os outros, sem fazer força para isso. Se você tem que fazer muita força para isso acontecer, não é seu talento. Mas tem coisas que você faz que para você é tão fácil, você fala, nossa, foi suave. E aí, às vezes, pessoas que chegam perto de você falam assim, nossa, mas como você conseguiu isso? Sei lá como eu consegui, eu fiz, né? Agora, se você encontrar o seu propósito de vida, naturalmente, você vai praticar respeito, amor e união. Uma pessoa que está no propósito não tem por que desrespeitar as outras pessoas. Não tem por que deixar de amar ou desunir. Né? A união, e não compreender a união com unificação. Né? Quando todo mundo pensa igual, não é união, é unificação. E podemos dizer que isso é uma doença mental, né? É impossível todo mundo pensar igual. Que, aliás, no corpo humano, quando uma célula começa a replicar outras células iguais a elas, e vai crescendo, 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 como é que chama isso mesmo? Tumoração, vulgo câncer. É uma célula que, em vez dela se miscigenar com as outras e ter a multiplicação integrada, como todas as outras têm, ela se acha absolutamente independente. E aí, as consequências no físico são extremamente danosas.
Agora aqui eu trouxe 2 exemplos interessantes. O José Saramago, ele fala, aprendi a não tentar convencer, bota aqui, está muito rápido esse negócio, não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Quando você tenta convencer alguém, não importa se é religioso, filosófico, político, o que quer que seja, é uma falta de respeito. Exponha o seu pensamento. Tem uma fala aqui do professor Henrique José de Souza, que é muito interessante, que ele fala assim, mesmo que seja eu que vos diga, jamais aceite algo que não faça sentido para a sua razão e o seu coração. Então, ele é o mestre, e ele nunca pediu para a gente acreditar nele. Ele falou, mesmo que seja ele que diga, que você reflita sobre o assunto, vê se faz sentido para você. Então, percebe o respeito que tem nessa frase? Mesmo que seja eu que vos diga, jamais aceite algo que não faça sentido para a sua razão e o seu coração. Aí nós temos aqui uma outra coisa do Eric Fromm, que ele está falando do amor, né? O amor, ele chama aqui de produtividade interna, né? Produtividade de cada um de nós. Quando você aprende a amar, você aprende a fazer algo sem esperar em troca. Né? Porque se é um amar que quer algo em troca, ele espera algo em troca, não é amar. Amar é entregar. Vou fazer o meu melhor. E pronto. Então, o que vai acontecer depois, não é comigo. Eu fiz o meu melhor. É o desapego, né? E aqui tem uma brincadeira na última imagem ali, né, dos passarinhos. Deixa eu ver aqui dos passarinhos, né? Que o cara que imitou como fosse um avião, né? Mas os pássaros, incrivelmente, têm uma inteligência coletiva, né? De um apoiar o outro. Conseguir atravessar o Oceano Atlântico voando, é muito linda essa união. É pela união. Um sozinho jamais conseguiria fazer. Agora, para você aprender respeito, amor e união, você precisa ter auto-observação. Você precisa aprender a observar você. Se você não conseguir observar você, não há como nem sequer evoluir. Porque se você não tiver referência de comparação, não dá para saber se você melhorou ou não. Ah, eu melhorei, sim ou não? Não sei. Como é que era antes? Então você precisa conseguir saber como é que era antes, para você fazer algum movimento e saber como é que era depois. Eu falei que hoje eu não sofri nem um pouco na questão do ônibus, né? Mas em outra época eu teria sofrido. Então, comparado com outra época que teria me gerado sofrimento, com essa época aqui que não me gerou sofrimento, alguma coisa melhorou, né? Para que sofrer? Hã? Pois então, vamos para as dicas. Primeira coisa, seja feliz, tá? Faça o seu melhor. Evite problemas. Não suponha. Esse suponha é o tal do pensei que. Ó. Onde é que está aqui? A pessoa faz uma tremenda atrapalhada e você vai falar com ela, mas, eu pensei que... Não pensa, cara, pergunta. Vai fazer uma coisa, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Né? E a fulano me tratou mal porque ela não gosta de mim. Pergunta, fala, você não vai com a minha cara? O que aconteceu? Às vezes não é nada disso, a pessoa está com problema, com dor no corpo, está com desavença com outra pessoa, e você está achando que é com você. Né? Agora, a próxima aqui seria o ajude, não julgue. A gente precisa tomar muito cuidado, que muita gente pensa que ajudar é dar dinheiro. E muitas vezes ajudar é parar de dar dinheiro. Tá? É justamente dar uma oportunidade, indicar o trabalho da pessoa, indicar uma coisa que resolva, né? Apoiar a pessoa em alguma coisa que ela esteja fazendo, né? E não ficar passando mão na cabeça, né? Ai, tadinho, tem 40 anos. Então, gente, não importa a idade, todos nós precisamos nos desenvolver, seja no que for. Todo trabalho é digno. Cada um tem que fazer alguma coisa. Pode mudar de trabalho? Pode, claro. Agora aqui. A palavra constrói. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a palavra constrói ou destrói. Depende do que você fizer com ela. Eu conheci gente que foi no médico aos 83 anos
na semana anterior, tinha disputado o campeonato de bote aqui no Parque das Águas. É muito difícil jogar bote, é pesado, né? Um senhor de 83 anos jogou 2 dias, então ele estava inteiro fisicamente. 2 semanas depois eu o encontro e ele falou para mim, não, eu estou mal. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, estou com labirintite. Eu falei, pô, mas tem tratamento? Ah, eu fui no médico, ele falou que na minha idade todo mundo tem. Olha que médico, né? Por que a pessoa aí precisa de um médico desse, né? Então, em vez de pôr a pessoa de pé, foi plantar mentalmente uma crença doentia. Né? Entende que a palavra pode construir e pode destruir? Como é que é possível um indivíduo que estava jogando bote ter labirintite? Tá? Não faz sentido. A não ser que ele acreditou no médico, aí passou a fazer sentido. Né? Porque você pode ter alguns eventos, episódios, aí você trata e cura. Não pode ser para sempre. Né? Bom, outra coisa que é importantíssima é você entender que nada é pessoal. Nada é feito só para você. Ah, não, eu sou um ser especial, escolhido por Deus, e assim vai, né? Divino, maravilhoso. Cara, nada disso é igual a todo mundo. Ah, não, sou azarada, só comigo acontece isso. De novo isso comigo. Nada a ver, cara. Você é igual a todo mundo. Nada é especial para você. Você não é tão especial quanto você pensa que é. Você apenas é único, é única nessa existência. Jamais teve outro você e jamais terá outro você. Pois então, com respeito ao amor e a união, nós chegamos na grande transformação. A partir dessas 3 chaves, que inclusive eu conto isso no relato no início do livro, como que chegamos a essas chaves, né? Você apazigua qualquer relação, seja profissional, familiar, institucional. Se conseguir praticar isso aqui, está resolvido. Tudo se apazigua. Não há por que viver em sofrimento, se houver respeito, amor e união. Aqui está a capa do livro, que bonitinho, né? Pois vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, maiores informações. Vou ver se a produção permitir, a gente põe na descrição do vídeo. Tem várias pessoas que já adquiriram hoje aqui, que eu já autografei, e depois que completar a palestra, se alguém se interessar, nós ainda temos um generoso trabalho voluntário atendendo a quem se interessar por esse exemplar. Que inclusive nós temos esse aqui e tem a escolha, que também está aí disponível hoje. Pois muito bem. Aqui é outra que eu gosto muito, aqui do professor Henrique José de Souza. O discípulo evolui por seus próprios méritos e a si mesmo transforma o mundo. Essa história de vou mudar o mundo, né? Vamos fazer uma revolução, mas você já arrumou a tua cama? Ah, não, a cama não. E o seu quarto? O quarto parece a porta do inferno. Não é possível. Primeiro você arruma você. Melhora você, melhora o teu quarto, melhora a tua casa, e aí você pode melhorar o mundo. Mas se você não conseguir melhorar você, não há como transformar o mundo. Nós temos que considerar que a iniciação, que afinal de contas a Sociedade Brasileira de Eubiose é um colégio iniciático, é trabalhar pela ampliação da sua consciência. E isso se dá pela vigilância dos sentidos. Você vigiar a você mesmo. O que você está sentindo? Fisicamente, né? O que você está sentindo emocionalmente? Né? Como que você está se percebendo? E procurar soluções, né? Todas as áreas podem ser melhoradas. Nós temos uma chave que é a escola, teatro e templo. Que, ou seja, escola é estudar, aprender, conhecimento. O templo é interior, você é um templo vivo. Tá? Se você vai fazer yoga, meditação, precisa cuidar do seu templo, né? Cuidar da sua saúde. Tá? Cuide desse templo. E o teatro é as relações, a interação que nós temos com as outras pessoas. A começar conosco mesmo. Né? Afinal de contas, o tema de hoje está tratando justamente de relacionamentos. Se você desenvolver essa trindade, escola, teatro e templo, você vai chegar no amor, verdade e justiça. São correlatos, né? Um vem do outro. Né?
e naturalmente isso vai te levar à busca pela autorresponsabilidade e pela paz interna, a paz interior. Nada vale, não tem preço que pague você estar em paz. Você estando em paz, o restante a gente faz. Esteja em paz, tudo vai clarear na sua vida. Eu gosto também dessas abordagens aqui. Muita gente fala, mas o que faz a eubiose? Nosso intento é justamente fazer luz sobre tudo quanto o povo desconhece. Nossa missão é trabalhar pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro. E assim o fazendo pelo mundo inteiro. Pois, afinal de contas, se a pessoa não tiver bem alimentada, não tiver as suas necessidades fundamentais assistidas, em que vai se sustentar a espiritualidade? Entende? Você está cuidando do básico, você está cuidando do templo, para poder o Espírito Santo se manifestar. Tá certo? Bem, agora nós chegamos no momento das perguntas. Por favor, produção, microfone para o povo aqui. Façam fila, que eu vou um de cada vez. Não dá para ser todos de uma vez só. E aí vamos ver o que a gente pode construir juntos. Lembrando que dia 19, né? Hoje é 12. Dia 19, nós teremos aqui a apresentação de eubiose em tema livre, ou seja, é uma apresentação pública sem ter um tema fechado. As perguntas que vão surgir pelo público no dia e 3 irmãos nossos aqui vão esclarecer as perguntas que surgirem. Né? Então é bem legal, bem imprevisível. Quem vem lá? Tem uma moça lá que... Olha aquela moça lá de branco lá, quer perguntar um negócio. Muito bom. Tem um outro cara, de um cidadão de cabeça branca ali, de camisa verde. Tem essa moça aqui, ó. Primeiras damas. Pronto, o convidado de hoje. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria, sim, de uma breve explanação sobre o que significa, em relacionamentos, a simpatia e a antipatia imediata. As pessoas se veem e veem aquela sensação de simpatia ou de antipatia. Isso existe? Simpatia ou antipatia, é isso? Isso, existe uma... Muito legal. Qual é o seu nome? Ricardo Campos. Ricardo Campos? Sim. Você sabe que tem o Clube dos Ricardo, né, cara? Ricardo é gente boa. Se o cara não for gente boa, a gente vai mudar o nome. Falar, o artista que estava aqui tocando piano é Ricardo. Também é Ricardo, você viu, né? São todos talentosos. Aqui o negócio é assim, Clube dos Ricardo. Ou o cara é gente boa, a gente fala, você precisa mudar de nome, não dá para permanecer assim e tal. Falando aí do empatia e antipatia e simpatia, vamos dizer assim, né? Se não for preconceito, porque tem alguns jeitos da gente olhar para isso, pode ser preconceito, né? Então o cara falou, todo cara com camisa de tal time é perigoso, aí você já olha e já fica assim, né? Então isso é preconceito. Vamos ir mais profundo, quando é gratuito, você não sabe por que acontece, né? Eu diria que isso é o campo vibratório, o campo vibracional, que é harmônico ou desarmônico. Nós temos 2 grupos de pessoas naturais. Umas são agregadoras e outras são como detergentes, elas dispersam, sabe? Os 2 tipos de pessoa servem, mas eles vão dar esse choque, as pessoas não se sentem bem um do lado do outro. Aí eles falam, bom, e agora, o que nós vamos fazer? Se você quer que um grupo prospere, você precisa ter uma liderança agregadora, uma liderança que une. Se você tem um grupo que precisa dispersar, que está... Isso ocorre dentro das indústrias também, sabe? Trabalhei em indústria, um chão de fábrica com 400 pessoas, para um dar uma martelada no outro ali, é daqui para ali, cara. Não é, foi um acidente, tá? Não é um lugar seguro, né? Então, o cara que é o líder de produção, ele tem que ser desse perfil mais que espalha o povo. Falar, aqui é o seguinte, se eu não fizer o que eu vou fazer, tá? Então, é um jeito meio hostil de levar.
Agora, isso aqui eu estou falando de um jeito genérico, né? Nós podemos especular, a pessoa hoje acordou mal-humorada, né? Pensou um monte de bobagem, ligou o rádio, só ouviu notícia ruim, só mentira que reforça aquilo que ele acredita, né? Porque nós temos na nossa mente uma coisa que é o tal do viés de confirmação. Tudo que confirmar o que você já acredita, você sente saciedade. É como se você tivesse se alimentado. Você fala, está vendo? Eu sabia que era assim. Tá? E às vezes é uma bobagem, o cara está simplesmente confirmando uma bobagem. Só que aí você se nutre de coisas destrutivas. Se você encontrar uma pessoa que não está nessa mesma onda destrutiva, vai dar choque de vibração. Ao contrário, também é verdadeiro, né? O que acontece quando você vai treinando para estar numa vibração mais sutil, mesmo que venha o choque, você meio que sai de lado, sabe? Meio torada, né? Você, não vou me desgastar com esse mané, não, sabe? Até vou contar uma aqui, não sei se está presente aqui, acho que está. Um amigo meu aqui tem mais de 70 anos, um dia teve uma briga de trânsito, né? Desceu do carro brabo, que só gritando com o outro cara desceu do carro, só que o outro cara era mais novo. Ele olhou para o cara e falou assim, você está numa situação desprivilegiada, porque você é novo, eu sou velho. Se você bater em mim, é covardia. Se eu bater em você, é vergonha, você apanhou do velhinho. Aí saiu os dois dando risada e não aconteceu nada. Entendeu? Você percebe que pegou uma situação que ia dar um conflito, mas para ter uma saída dessa aqui, a vibração subiu, né? Senão eles tinham se estapeado ali. Então, de alguma maneira, essa vibração subiu. Ah, foi uma piada, foi uma brincadeira. Foi uma piada, uma brincadeira. Mas o que importa é que o desfecho foi sadio. Foi um desfecho legal. Tá bom? Perfeito, obrigado. Quem quer o próximo? Tem um senhor aqui. Ali tem um senhor atrás aqui. Boa noite, hein? Boa noite. Bom, no começo da sua fala, foi dito que todos têm dentro de si a verdade inconteste. Olha, não estou ouvindo. Põe mais perto o microfone, perto da boca. No começo da sua Sim. fala, foi dito que todos têm dentro de si a verdade absoluta. Certo? Tem dentro de si o que é a A verdade? verdade absoluta. A centelha divina. Sim, A centelha divina. Tem uma conexão. Isso. Então, o que eu vou falar é uma colocação. Sim. Nós podemos imaginar um grande relógio no espaço celeste, ele colocado numa posição horizontal. Deste relógio, miríades e miríades de ponteiros descem e habitam formas, animais, humanos, tudo. A ponta desse ponteiro, para ser redundante até, é o átomo centelha. Ele é o átomo centelha. Ele está pulsando dentro de tudo. Se ouvem aqui, é porque esse átomo está presente, independente da consciência ou não da pessoa. Outro detalhe interessante é o seguinte: a mente é uma coisa finita. O homem é dominado pela mente. Mas o essencial, a busca, ela deve ser realizada para a consciência. A consciência é suprema, a mente vaga. Então, esse é o objetivo. Tá? Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Não, eu falei, é uma colocação. Sim. É um exercício. Imaginar o relógio e os ponteiros. Nós somos um desses ponteiros, pulsando dentro de cada um. Então, o relógio biológico, ele existe de fato, está dentro de cada um. Ouvir a voz deste relógio, deste pulso dentro, é o fundamento de tudo. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, seu Paulo. Também sou conhecido como Tirturo Mandalam. Prazer. Quem é o próximo? Eu vou fazer a pergunta. Tem uma senhora aqui. Sim. Alô. Pronto. Ó, tem aquele moço de camisa verde lá, de cabeça branca ali, ó. Ele quer fazer a pergunta. Faça a pergunta.
Quem vai fazer a pergunta? Samuel? Mestre Samuel, por favor, faça a sua pergunta. Você disse que a gente tem uma centelha divina, certo? Sim. A gente está a cada reencarnação evoluindo, sendo que a gente tem uma centelha divina dentro de nós. Se a gente veio da própria fonte, por que a gente precisa evoluir, sendo que a gente só precisa lembrar do que a gente é? Isso. Lembrar que a gente é evoluir. Percebe? Aqui a gente tem uma ideia de que, ilusória, né? Que nós somos humanos conectando a centelha. E vou parafrasear o que você acabou de dizer. Nós já somos a centelha fazendo uma experiência humana, temporariamente humana. E aí, nessa temporalidade humana, você vai adquirindo experiências e vai relembrando o ser luz que você é. Agora, por que o Criador fez toda essa coisa para ele lembrar de novo de quem ele é? Com o tempo você vai clareando. Você fala, pô, cara, por que você fez isso aqui? Agora eu esqueci quem eu sou, tenho que lembrar quem eu sou. Isso que é o tal do evoluir, é mais ou menos isso. Mas a gente pode perguntar para ele, fala, Criador, por que você fez isso? Então, entende que você é um ser luz tendo uma vivência humana. Sobre a sua visão sobre o Criador, eu acho que não tem essa polaridade. Não existe o Criador e você. Você é ele mesmo. Então, se você perguntar para ele, você está perguntando para si próprio. Show de bola, cara. É isso aí. Eu não ia chegar nesse ponto, mas você já chegou. É isso aí, você tem razão. Você é ele mesmo em miniatura. Esse menino é acelerado, viu? O pai dele precisa ficar esperto, que ele já está anos-luz lá. Quem mais que vai fazer a pergunta? Tem uma pessoa lá. Pode falar. Bom, boa noite a todos. O meu nome é Paulo Chacon. Eu fui convidado pela primeira vez que, prazerosamente, eu estou aqui, né, participando do evento. Estou gostando muito. Cheguei aqui no iniciozinho. Queria parabenizar você, Ricardo, pelo livro, né? É sempre um feito interessante, né, para a gente. É sempre um tijolinho que a gente coloca, né, a mais na nossa biografia existencial. E parabenizá-lo também pela excelente palestra, né, que você fez. Bom, queria fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: considerando esse evento que você narrou, né, o estacionamento do ônibus aqui em frente, um claro desrespeito, né, aqui ao evento, enfim, à entidade, eu queria te perguntar o seguinte: considerando os seguintes atores, a empresa, no caso o hotel, né? O seu prestador, ou seja, a empresa de ônibus que está trazendo, né, o turista, e o terceiro ente é aquele que está dentro do ônibus, o turista. Tá? Então, considerando esses três entes, né, como é que você enxerga a relação dessa tríade que intitula o seu livro, respeito, amor e união? Né? Eu não vou dar a minha percepção, né, porque eu estou perguntando a você, eu tenho a minha, né? A empresa está lá, ela tem um ecossistema, ela tem partes interessadas, né, que fazem com que ela seja bem-sucedida, tenha êxito, etc., etc., e que não é uma coisa tão simples, né? Tanto é que a gente fala em ecossistema, partes interessadas e tal. Então, como é que você, no âmbito da tríade, que intitula o seu livro, você correlaciona esses três entes? Obrigado. Ok. Eu vou parafrasear aqui os avós, tá? Não há certo que dê errado, não há errado que dê certo. Tá, mas como que é isso? Se você já começa a fazer uma coisa errada, não vai dar certo. E se você começa a fazer certo, mesmo que temporariamente dê errado, no final vai dar certo. Nessa situação aí, eu teria sérias desconfianças, eu como fosse passageiro de um ônibus, que o motorista não respeita a lei de trânsito. Tá? É como você ir no médico hoje e perguntar, doutor, o senhor colou em alguma prova na faculdade?
cara fala, eu colava em tudo. E você vai consultar com esse cara? Será que ele sabe te atender? Se o indivíduo não consegue respeitar uma lei de trânsito, ele é profissional, não estou falando de um amador, de uma pessoa que começou agora, que não sabe, né? Então, se ele não respeita a própria lei, ele põe em risco todo o restante. Fica a integridade, não está íntegro, né? Agora, se ele vai ter que pagar a multa, não vai ter que pagar a multa, isso é um problema dele. A lei é para todos, né? A gente tem que entender que a lei vem antes das pessoas. Por exemplo, a lei da gravidade, ou a lei divina. Mas eu não acredito em energia. Tá bom, eu não acredito em gravidade. Se eu não conheço, não existe. Eu já escutei todas essas bobagens. Se você subir no 3º andar de um prédio e pular, meu amigo, mesmo sem acreditar na gravidade, a consequência vai ser a mesma. A lei da gravidade vai te esparramar no chão. Então, olhando esse aspecto da lei divina, as leis humanas devem se parametrizar, se inspirar na lei divina. E a lei é para todos. Esse negócio de, você sabe com quem está falando, comigo não é assim mesmo, eu sou amigo do outro, isso é corrupção, gente. A pessoa fala de corrupção pensando lá nos políticos, em Brasília, companhia. Esse ato desse senhor que parou o carro aqui é um ato de corrupção. Ele está corrompendo o direito dos outros. Nós, para poder desembarcar aqui hoje, quase fomos atropelados. Por quê? Porque nós não tínhamos visão, não tinha como enxergar. Mas, graças à lei, nós tínhamos boas pernas, pudemos andar, e boa visão, conseguimos enxergar, mesmo de óculos, né? Mas, muitas vezes, vem aqui pessoas que têm dificuldade de locomoção. E não é porque a pessoa tem dificuldade de locomoção que ela tem que ser privada de um acesso num espaço que é para todos. Tem que facilitar. Se você tem perna forte, você pode parar o carro longe, mas quem precisa tem que estar disponível. Mas ninguém precisou hoje, não importa, tem que estar disponível. Eu entendo que a base dos conflitos é o desrespeito. Se houver o respeito, a gente fala, por exemplo, eu usei a expressão aqui, inclusive, do judiciário, né? A maioria das coisas que vai parar no judiciário é falta de respeito. Se você fez um acordo, cumpriu o acordo, não tem por que judicializar, vai estar no acordo. Se uma das partes não cumpriu o acordo, aí vai ter que judicializar. E eu volto para a primeira frase. Não tem como o certo dar errado e não tem como o errado dar certo, sabe? Começa pela base. O amor a pessoa pensa que amor é sentimento. Amor não é sentimento, amor é uma ação. É uma atitude em prol de outrem, né? E a união é a consequência dessas duas primeiras. Você age pelo próximo. Que fosse um casal, que o masculino agiu pelo feminino, o feminino agiu pelo masculino, um agindo em prol do outro, o resultado vai ser a união, cada dia mais desenvolvida. Não sei se consegui te responder, mas é o que eu pude agora. Bom? Obrigado por tudo. Obrigado pela presença, inclusive. Tem uma moça aqui, ó. Espera aí, precisa um microfone para essa moça aqui. Ricardo, no início da sua palestra, você comentou que 98% da humanidade não tem... Está alienado. Alienado, e 2% livre. E 2% dessa humanidade são livres. Agora, esse conceito de ser livre está ligado com essa conexão com a centelha divina que chega a pessoa despertar a própria beleza do existir. Isso. Agora, eu não sei, o conceito de liberdade é muito amplo, né? Então, vamos clarear aqui. O pessoal confunde liberdade com libertinagem. O que eu estou dizendo aqui de ser livre não é fazer o que você quer. É que pela conexão espiritual, você percebe que existe alguma coisa além de comer, beber, dormir, pagar conta e tal. Para entender esse conceito mais profundamente, eu recomendo a leitura do Fernão Capelo Gaivotas, que ele mostra exatamente isso. Essa inconformidade com a vida animalizada,
que a maior parte da população passa numa vida animalizada. Ela fica só repetindo frases, repetindo coisas, repetindo grito de guerra. Mas o que você pensa disso? Ela não sabe dizer. Você quer ver? Muitas vezes eu vou explicar alguma coisa em algum lugar, faço palestra para lá e para cá, e é comum as pessoas me perguntar, qual a sua religião? Geralmente eu não falo. Tá? Por quê? Porque pela religião ele vai me rotular. A minha religião de nascença é católica. Eu fui criado dentro do cristianismo. Então, se o indivíduo é do espiritismo, ele já vai me ver de outro jeito. Se ele é budista, vai ver de outro jeito. Então, o rótulo limita. Prefiro dizer que não sou nada. Tá? Então, assim, essa liberdade é só com a conexão espiritual. A única parte de você que é realmente livre é o teu espírito. A alma, ela quer ser, mas não está, e o corpo muito menos. Né? O corpo é uma jaula, né? E quando eu estou falando de liberdade aqui, não estou dizendo que são santos esses 2%, não. Pelo menos descobriram que o ser humano tem que fazer alguma coisa aqui além do que as gaivotas já fazem, né? Então, esses estão livres. Tá certo? Obrigado. Mais alguém por hoje? Mais uma vez. É uma pergunta ou uma palestra? Eu vou fazer uma colocação também. Não, Paulo, por favor, pergunta. Se você quiser fazer uma palestra, você é muito bem-vindo. Propõe um tema, vem e apresenta. Se você não tem uma pergunta, não cabe aqui explanações que não sejam correlacionadas ao tema. Muito obrigado. Agradeço a compreensão. Quem mais? Nada mais? Então, agradeço a presença de todos. E no dia 19 vocês terão eubiose em tema livre. Estão todos convidados. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Quem se interessar em estudar mais eubiose, no internet www.eubiose.org.br, vocês têm todos os lugares do planeta onde existe esse estudo. E quem estiver em São Lourenço, de segundas-feiras, 18h45, ou terças-feiras, às 16 horas, na Mário Rosso de Luna 21. Pronto, muito obrigado.